Então, sobre a questão 1, né? Na questão 1 que a gente tem um esquiador de 70 kg de massa e ele é puxado encosta acima por um cabo motorizado. Quanto trabalho é necessário para puxar os 60 metros para cima em uma inclinação de 30 graus, assumindo que não tem atrito e que a velocidade é constante de 2 metros por segundo? Então, o fato de a gente estar puxando o esquiador para cima com velocidade constante significa que a energia cinética dele não cresce, né? Que ele não acelera. E se ele não acelera, a força resultante é igual a zero. Ou seja, a força que o motor faz é igualzinha ao peso, ou melhor, a componente do peso, essa componente Px. O motor, ele só faz uma força igual a Px porque o plano está inclinado, né? Então, a rampa é exatamente para fazer com que o motor faça menos força. E Px aqui é proporcional a esse ângulo. Então, o trabalho total feito por todas as forças, ele é igual à variação da energia cinética. Ou seja, mv ao quadrado sobre 2 final, menos mv ao quadrado sobre 2 inicial. Como a gente já sabe que a velocidade é constante, não existe variação da energia cinética. Ou seja, o trabalho total feito pelas forças é zero. E é zero por quê? Porque a força que o motor faz é igual à força Px, só que elas têm sinais contrários, né? Por isso, a soma dos trabalhos é nulo. Porém, a gente sabe que o motor, se ele eleva o esquiador, ele realiza um trabalho, certo? E como eu calculo esse trabalho? Esse trabalho pode ser calculado de duas formas. A primeira é a qual? Essa aqui, usando a energia. Se eu tiro o esquiador do nível zero aqui, ó, onde tem energia potencial zero, e elevo para 60 metros acima desse nível, ele aumentou a energia potencial gravitacional. Então ele aumentou a custo de quê? A custo de alguém fazer um trabalho, né? De pegar ele do chão e levar ele lá para cima. Quem fez esse trabalho foi o motor. Logo, o trabalho feito pelo motor é igual à variação da energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade vezes a altura que você levantou, né? E a outra forma de calcular o trabalho é a forma que a gente já conhece. Trabalho é força vezes distância, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Entre a força e esse deslocamento aí. Então, eu sei qual é a força, porque ela é igual ao Px, né? Componente x do peso. A distância eu teria que calcular usando trigonometria, porque eu sei qual é o ângulo e sei qual é a altura. Então eu encontro essa distância aqui que o esquiador andou. Certo? E o ângulo entre essa força e deslocamento seria um ângulo um ângulo do ângulo zero, né? Porque aqui a força está na mesma direção do deslocamento. Certo? Daria o mesmo resultado. Na letra B, ele pede para calcular a potência que o motor faz. Então, potência é o trabalho realizado por segundo. Então, para que o motor consiga realizar esse trabalho, ele tem que ter uma potência que é de realizar um trabalho por unidade de tempo. A segunda questão, o que é que ela fala? Ela fala uma pedra de 0,2 kg, ou seja, 200 gramas, é segurada a 1,30 m acima da borda superior de um poço de água e então jogada dentro dele. O poço possui profundidade de 5 metros. Tomando y igual a zero na borda superior do poço, qual a energia potencial gravitacional do sistema pedra-terra? Antes que a pedra seja liberada, quando ela atinge o fundo do poço, e qual a mudança de energia potencial gravitacional do sistema desde a liberação até o fim, até atingir o fundo do poço. Então, como eu mencionei, a energia potencial
ela é uma energia relacionada à separação entre um objeto e a Terra. A Terra cria o campo gravitacional, certo? Então, quando você se afasta da superfície da Terra, um objeto se afasta, ele vai ganhando energia potencial gravitacional, que é a massa vezes a gravidade vezes a altura. O nível de referência é você quem escolhe, certo? Eu até coloquei nessa apresentação aqui de PowerPoint, de um problema que é a mesa, um livro em cima de uma mesa. Então, você pode assumir que o nível de referência como zero seja a mesa. Se você agora assume, está tratando de um problema da mesa em relação ao chão da sala, você pode dizer que o nível zero é o chão da sala. Mas se você joga o livro pela janela, aí o nível do chão já interessa. Então você pode assumir que esse nível aqui do chão é que é o nível zero. Então, os níveis de referência, eles são adotados por você, certo? Então, nesse problema aqui, se eu adoto que a superfície do poço aqui é o nível zero, então eu posso calcular a energia potencial do nível 1, quando ele está a 1,3 metros, aqui não é 3 metros, e sim 1,3 metros do chão. Então aí eu calculo a energia potencial gravitacional 1, né? Certo? Depois eu posso ver a energia gravitacional quando ele chega lá no fundo do poço. Então aqui eu já posso calcular a energia gravitacional 2, certo? Vou botar outra cor aqui. Quando ele chega no fundo do poço, certo? Então eu uso outro nível. Só que como esse nível é abaixo do nível zero, você pode considerar que ele vai ser negativo. E na letra C, ele quer saber a mudança da energia potencial gravitacional. Então, para você calcular a mudança, você faz energia potencial final menos energia potencial inicial. Terceira questão. Então, a terceira questão fala o seguinte: quando um objeto de 2,5 kg é pendurado verticalmente em uma certa mola leve descrita, uma certa mola leve descrita pela lei de Hooke, a mola se estende por 2,76 centímetros. Qual é a constante elástica da mola? Essa é a primeira questão. Então, vamos começar por aí. Você pega uma mola aqui, ó, pendura ela verticalmente, como ele falou, né? Esse aqui é o tamanho natural da mola, ok? Que a gente pode chamar aqui de x0, certo? O tamanho natural dela. Quando você vai e pendura alguma coisa na mola, ela vai se alongar, ok? Vai se alongar por conta desse peso e agora vai assumir um tamanho x aí final, certo? Então a gente vê que a mola cresceu aqui, ó, de um tamanho delta x, ok? Tamanho delta x. Mas você também pode assumir que esse aqui é o nível zero, né? Assumir que isso aqui é o nível zero, né? E dizer assim, tá bom, a minha mola, ela cresceu em relação a esse nível zero aí, certo? Ela cresceu de um tamanho x, igualzinho como a gente fez para potencial, energia potencial gravitacional, certo? Então, se a mola está esticada, ela acumulou uma energia potencial gravitacional ou energia potencial elástica. E a gente viu que essa energia potencial elástica aqui vai ser igual a kx ao quadrado dividido por 2. Beleza?
Sim, mas na letra A ele fala qual é a constante elástica da mola. Certo. Para eu calcular a constante elástica da mola, eu vou ter que saber quanto ela alongou, certo? Quanto ela alongou, ou seja, o x que ele deu foi de 0 não, 2,76 centímetros. E saber qual foi o peso, qual foi a força que foi feita na mola. Porque a força que é feita na mola aqui, ó, força peso que é feita para baixo, vai ser igualzinha à força elástica que a mola faz para cima, né? A mola responde com uma força elástica. A força elástica aí vai ser igual ao peso, que é a massa vezes a gravidade, certo? E a força elástica é o quê? A força elástica, segundo a lei de Hooke, ela é igual a K vezes X, em módulo, né? O valor absoluto dela é esse aqui, ó. Certo? Então, quando eu penduro um peso, uma massa de 2,5 quilogramas, significa que o meu Kx vai ser igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Certo? Então, o K, que é a constante elástica da mola, que tem a ver com a dureza da mola, ele vai ser a massa vezes a gravidade, dividido pelo quanto ela alongou. Certo? Então, observe aqui o seguinte. Ó. Se você coloca uma massa conhecida numa mola, você conhece a gravidade local, porque a gravidade é uma constante, vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se você sabe o quanto ela esticou, pronto, você já sabe qual é a constante elástica da mola, qual é a natureza dessa mola. Certo? Se é uma mola mais dura, se é uma mola mais mole, certo? Então isso aqui é a constante elástica da mola. Constante elástica da mola, certo? Uma vez que você conhece a constante elástica da mola, isso aqui é a letra A, então, se esse objeto for removido e for colocado outro objeto, olha, assim, se o objeto de 2,5 kg for removido e a distância à mola esticará, a que distância a mola esticará se um bloco de 1,5 kg for pendurado nele? Né? Se trocar o corpo agora, quanto é que a mola vai esticar? Então, na letra B, uma vez que você já sabe quem é K, você bota a nova massa, certo? E encontra o X, que vai ser mg dividido por K, certo? O K é o mesmo, mas agora a massa é a massa nova, certo? Chama aqui de M'. Então agora você encontra o X', né? O X que o quanto a mola vai crescer agora para uma massa menor. Então deixa eu marcar aqui, ó. Para essa massa, você agora vai calcular aqui. Calcular um novo x, né? Que seria o x da questão. Beleza? E na letra C, ele pergunta qual é o trabalho, quanto trabalho um agente externo deve fazer para esticar a mola de 8 centímetros. Certo? Observe que as medidas estão em centímetros, tenta colocar em metro. Tá? Então aqui você quer saber qual o trabalho feito para esticar 8 centímetros. A gente viu que o trabalho feito pela mola, ó, o trabalho da força elástica é dado por essa relação aqui, ó. Aqui, dada por essa relação, ó. Certo? Trabalho da força elástica é exatamente a variação da energia cinética da mola.
Ok? Então, você pode calcular o trabalho como sendo... se você assumir que aqui é o nível 0, né? E aqui é o nível final, 8 centímetros depois, o trabalho vai ser igual a menos kx ao quadrado sobre 2, certo? Vai ficar menos por quê? Porque como a mola se desloca para cá, o objeto se desloca para cá, a força da mola é sempre no sentido contrário, certo? Aqui, ó, em amarelo, é a força peso, né? A mola faz uma força contrária ao deslocamento, né? Força elástica. Por isso o trabalho é um trabalho negativo, certo? Então aqui, ó, marcar em verde, ficar registrado que o trabalho, né? Mas aqui na verdade ele fala o trabalho de um agente externo, tá? Como é o trabalho de um agente externo, você pode assumir como seja o contrário, como sendo o contrário do trabalho da mola. Então realmente fica positivo, certo? Porque é um agente externo. Mas o trabalho da mola, mesmo como se opõe, ele é negativo. Beleza, pessoal? Uma criança em um trenó com massa combinada de 50 kg desliza por uma encosta sem atrito. Se o trenó parte do repouso e tem velocidade de 3 metros por segundo na parte inferior, qual é a altura do morro? Então, pessoal, esse aqui é um problema clássico de conservação da energia mecânica. É uma criança, vai descer uma ribanceira aí, né? Vai descer com um trenó de uma encosta, posso desenhar assim, ó. Uma encosta. Então, aqui o menino em seu trenó. E aí, o que é que a gente sabe? Primeiro que você pode admitir um nível zero aqui, né? Um y igual a zero. E aqui um y diferente de zero, certo? Y qualquer, vou botar assim, y qualquer, só o y. Então o que a gente sabe sobre isso aqui? Primeiro é que ele diz que a massa do sistema ela é igual a 50 kg. Essa é a massa do trenó e da criança, certo? Aqui no alto, a criança está no repouso, ou seja, está parado. Eu tenho uma velocidade inicial igual a zero. Se o trenó parte do repouso e no final, na parte inferior, aqui embaixo, ele tem uma velocidade final que é de 3 metros por segundo. Ou seja, claramente houve um aumento da energia cinética do menino, né? Ele não tinha energia cinética nenhuma e depois ele tem uma energia cinética de 3 metros por segundo. E da onde veio essa energia cinética dele? Ela veio da energia potencial que ele acumulou quando ele subiu a colina, né? Essa encosta. Então, enquanto o menino subia essa encosta, ele foi acumulando energia potencial gravitacional, certo? Que é mg y, né? Y aqui se refere à altura, certo? Então, para resolver esse problema, como é um problema sem atrito, você pode simplesmente considerar que a energia mecânica antes, aqui no início, nesse momento 1, certo? É igual à energia mecânica depois. E o que é a energia mecânica? A energia mecânica é a energia total aí do sistema. É a soma da energia potencial 1 mais a energia cinética 1, né? Desse momento 1 aqui. E aqui seria o momento 2, quando ele chega embaixo.
Então, a energia mecânica antes, que é a energia potencial mais energia cinética 1, é igual a energia potencial 2 mais energia cinética 2. Certo? Então, nesse primeiro momento, ele tem uma energia potencial, porque ele está lá no alto. Quem é essa energia potencial? mg vezes y. Massa vezes gravidade vezes altura. Estou assumindo que aqui esse aqui é o nível zero, tá? E lá em cima ele tem energia cinética, né? No alto ele tem energia cinética? Não tem, porque a velocidade é igual a zero. Então essa energia cinética aqui, ó, ela é igual aqui, ó, a zero. Aí quando chega lá embaixo, eu teria que somar uma energia potencial. Mas eu ainda tenho energia potencial? Não tenho. Porque toda a energia que ele tinha potencial foi gasta acelerando o, o trenó. Então aqui embaixo, quando chega aqui, ele já não tem mais energia potencial. Então, a energia potencial no momento 2 ela é zero. E toda ela foi transformada em energia cinética. Qual é a energia cinética? mv final, né? Ao quadrado dividido por 2. Certo? Então, com base nisso aqui, você já pode calcular qual é a altura que a colina tinha, certo? A altura do morro aí, né? Certo? Aqui já está praticamente resolvido para você calcular a altura, essa altura aí do morro a partir dessa relação aqui, certo? Ou seja, a partir da conservação, melhor, do princípio, né? De conservação da energia mecânica, certo? Esse é um princípio fundamental na física, muito importante e que ajuda você a resolver diversos problemas. Então, aplicando essa relação aqui, você sabe qual é a massa, sabe qual é a gravidade, sabe qual é a velocidade final, você vai encontrar a altura do morro, beleza? A quinta questão fala assim, ó, nós temos um bloco de massa 5 kg, é liberado do repouso do ponto, esse ponto A aqui, e desliza na pista sem atrito mostrada na figura abaixo. Determine a velocidade do bloco nos pontos B e C. E na letra B ele fala o trabalho final realizado pela força gravitacional no bloco à medida que ele se move do ponto A para o ponto C. Então é tipo um tobogã aí, ó. Vocês podem ver um tobogã, um escorrega. E lá de cima desse escorrega foi colocado um bloco, né, de massa aí 5 kg, né, isso? E esse bloco é liberado lá a partir do repouso. Quando ele diz que esse bloco foi liberado a partir do repouso, o que é que significa? Que a velocidade aqui, ó, a velocidade inicial, ela é igual a zero. Ou seja, a energia cinética aqui no ponto A, energia cinética A, ela é igual a zero, certo? Mas observe que esse ponto aqui, esse nível, é o nível máximo do nosso problema, certo? Então aqui é onde está a maior energia potencial gravitacional, que é acumulada quando você levanta ele, né? Foi levantando, quando chega nesse ponto mais alto, ele tem a maior energia. Nós podemos admitir, assumir que esse nível aqui, ó, o nível do chão, certo? É o nível onde a energia potencial ela é igual a zero, seria o nível zero. Bacana? E aqui seria a energia potencial máxima, né? Ok? Então, pessoal, quando o bloco começa a escorregar, ele vai transformando a energia potencial gravitacional em energia cinética, certo? Ele não perde nenhuma dessa energia. Por que ele não perde energia? Porque está sem atrito, certo? Se está sem atrito, ele não está perdendo energia para calor, para outras formas de energia. Ele só escorrega, tá super lisinho aqui, tá beleza. Então, ó,
Ele pergunta qual é a velocidade do bloco no ponto B e no ponto C. Então você pode aplicar o princípio de conservação da energia para calcular essas velocidades. Você sabe que a energia mecânica, ela se conserva. Então a energia mecânica em A vai ser igual a energia mecânica em B, que vai ser igual a energia mecânica em C, certo? A energia que o sistema tem, que é o que, ó, lembrando que a energia mecânica, ó, é igual à soma da energia potencial mais energia cinética, certo? Em qualquer ponto. Então, se você for analisar no ponto A, quais são as energias que tem lá? Qual é a energia mecânica? Qual é a energia mecânica de A? Em A não tem velocidade. Então, eu tenho apenas energia potencial. Que vai ser mg vezes a altura de A. Vou chamar de Y. Vou chamar de Y de H. Vou chamar de HA. Altura de A. Se eu for analisar agora o ponto B, aqui, ó, o que acontece? Aqui em B já está diferente. Ele já escorregou. Então, ele já transformou um pouco da energia potencial em cinética. Então, quando ele passar em B, ele já deve ter alguma velocidade. Mas ele também não gastou a energia potencial dele toda, porque ele saiu do nível 5 metros e foi para o nível 3,2. Então, em B, a energia mecânica em B vai ser igual ao quê? A energia potencial, mg vezes h de B, mais uma energia cinética que ele ganhou, que é mv, chamar v de B, né, ao quadrado sobre 2. Então, pessoal, se você comparar essa parte aqui, ó, comparar que a energia potencial de A é igual à energia potencial de B, como você conhece as alturas, conhece a gravidade, conhece a massa, você consegue calcular a velocidade de B, certo? Comparando aqui, ó, igualando uma a outra, certo? Então você consegue calcular a velocidade de B. Depois você iguala a de B a de C, ou a de C a de A, tanto faz, certo? Você vai encontrar a energia potencial de C. E em C, só para registrar aqui como é a energia potencial em C, ó. Aqui, ó. Em C vai estar da mesma forma. Vai ter uma energia potencial gravitacional, porque ainda não chegou no nível zero. Então tem aqui, ó, mgh de C, mas ele também vai ter um pouco de energia cinética, que ele vai passar com alguma velocidade, certo? Então, m v de C ao quadrado sobre 2. Como elas são todas iguais, você pode comparar B com A, achar a velocidade de B, depois você compara C com A e encontra a velocidade que ele passa em C. Com isso, você resolve a letra A aí do problema, certo? Então, a letra A aqui, você resolve aplicando o princípio de conservação da energia mecânica. E para realizar o trabalho, para calcular o trabalho, como é que eu posso calcular o trabalho? O trabalho de A para C, né, aqui, ó, o trabalho realizado pela força gravitacional do bloco, à medida que ele se move do ponto A para C. Então, a gente sabe que o que faz o bloco descer escorregando a rampa é a força gravitacional, certo? É o peso. Então, essa força gravitacional aqui, ó, certo? É ela que faz o trabalho, ela que faz o trabalho de trazer o bloco para baixo. Então, o trabalho, como não tem atrito, ela é a única força que vai fazer trabalho. E a gente sabe que o trabalho total ele vai ser igual à variação da energia cinética. Ou seja, a energia cinética que o objeto ganhou foi do trabalho da força gravitacional realizado, certo? Então você pode pegar aqui, ó, e calcular.
vai ser mvc ao quadrado sobre 2, né? Porque aqui eu estou colocando de A para C. Então, a energia cinética em C menos a energia cinética em A. Certo? Só que a gente sabe que a energia cinética em A é quanto? Né? Tem energia cinética em A? Então, é basicamente assim que você, usando esses macetes aqui, que você vai resolver essas questões. Certo?